Sérgio, ninguém melhor do que você para responder essa dúvida que eu tenho em relação ao Conselho de Beneméritos. Da gestão, né, do Eurico à frente do Conselho de Beneméritos até hoje, houve uma mudança significativa assim, no quadro que possa justificar hoje essa. Eu não sei se a palavra é correta essa, mas eu vou utilizar e você fica à vontade para corrigir. Que justifique essa inoperância ou essa falta de representatividade no Conselho de Beneméritos nas decisões do Vasco. Porque, assim, eu vejo uma mudança assim, radical. Desde quando o Eurico ficou à frente da presidência do Conselho de Beneméritos, até essa configuração de hoje, assim, é uma mudança radical na postura dos beneméritos. E eu, que não sou muito familiarizado com isso, eu gostaria de entender se houve uma mudança no quadro de beneméritos do Eurico para cá que justifique isso. Bom, o Conselho de Beneméritos do Vasco, antes da votação de 2010, que foi a primeira vez que o Eurico assumiu a presidência do Conselho de Beneméritos, ele tinha um papel que não batia de frente com a administração do Roberto Dinamite à época. E quando houve a eleição no Conselho de Beneméritos em 2010, em janeiro de 2010, foi o Eurico Miranda e o Silvio Godoy numa chapa, o Antônio Loureiro e o Antônio Soares Calçada numa outra chapa. Essa chapa do Antônio Loureiro e do Antônio Soares Calçada ligada mais ao Roberto Dinamite e a do Eurico com o Silvio Godoy contra. E, na ocasião, para você ter ideia da importância do Conselho de Beneméritos, o Sérgio Cabral, governador do Rio à época, mandou uma nota dizendo que seria importante que ganhasse o Antônio Loureiro e o Antônio Soares Calçada. E aí você vai entender também um outro aspecto. O Eurico Miranda, ele disse que se ele não ganhasse com menos de 90, que se ele não tivesse menos de 90 votos, ele considerava que não era nenhuma vitória. Ganhou de 92 a 45, mais do que o dobro. E aí o Conselho de Beneméritos passou a ter uma posição em que ele enxerga o estatuto, enxerga o seu poder, enxerga a sua força e tem um grande líder, que faz com que as coisas andem e que o Conselho tome as devidas medidas. Esse é o Eurico Miranda, por uma característica de ele já ter uma liderança natural com relação ao próprio Conselho e de ele ter a ideia de que o Conselho de Beneméritos deveria ter uma função de fiscalização de tudo aquilo que estava dentro da sua ótica dentro do estatuto. Por exemplo, houve um programa O Vasco é Meu. E esse programa O Vasco é Meu, havia uma desconfiança de que alguma coisa estava errada nesse programa. Então o Conselho de Beneméritos chamou, à época, os gestores, aqueles gestores, inclusive o Peralta foi um dos chamados, para justificar o que tinha ocorrido naquele programa Vasco é Meu. Então, o Conselho de Beneméritos, se ele quiser, ele toma atitudes que levam a que a direção do Vasco tenha que dar satisfações, mesmo ele sendo um poder moderador, tenha que dar satisfações, tenha que dizer como é que as coisas estão andando, tenha que comparecer, e isso, não tenha dúvida, foi uma queda de braço. O Roberto Dinamite nunca ia lá, sempre dava uma desculpa, mas havia um trabalho. Quando o Eurico falece, nós temos dois movimentos. Primeiro, aquela liderança que ele exercia dentro do Conselho de Beneméritos, aquilo fica totalmente fragmentado. Você não tem uma nova liderança que surge para fazer com que aquele conselho tenha uma unicidade. Esse é um primeiro problema. E depois você tem os presidentes que entraram no Conselho de Beneméritos, fundamentalmente o Antônio Peralta, ele entra numa lógica ligado à situação, ou seja, a situação queria que ele fosse o presidente do Conselho de Beneméritos. E era óbvio que se a situação queria que ele fosse presidente do Beneméritos, era para ele satisfazer os anseios da situação. Então, a figura do Conselho de Beneméritos hoje ela está muito mais ligada à gestão do que ligada a questões, como eu expliquei aqui, estatutárias fundamentais que teriam que ser tratadas. E aí, como você não tem essa liderança do Eurico em relação a essas pessoas, tudo é muito solto. Então, hoje eu considero que nós temos ali no Conselho de Beneméritos cerca de 40 pessoas que têm
clara noção de que tudo que está acontecendo não pode acontecer da maneira que foi, fomos contra, nós conseguimos fazer com que o Conselho de Benemédios se posicionasse em relação à venda para 777, dizendo que não poderia aprovar sem ler o contrato, nós conseguimos isso, mas há uma série de questões que vão para o Conselho de Benemédios e que o presidente do Conselho de Benemédios, como ele conduz para aquilo que interessa a ele, só que não interessa especificamente a ele, interessa a direção do Vasco. Ele vai sempre dizer que interessa ao Vasco. Eu estou fazendo aqui por interesse do Vasco, eu estou interessado no Vasco. Mas o que interessa no Vasco é o cumprimento do estatuto por parte do Conselho de Benemédios. O que interessa para o Vasco é que você tenha debates muito mais amplos sobre questões que serão cruciais, como foi a venda do Vasco para o Vasco, que você tenha a defesa do Conselho de Benemédios no que diz respeito a questões estatutárias que vão modificar e diminuir a sua capacidade ou a sua possibilidade de ação dentro do próprio Conselho Deliberativo, e isso não está sendo feito. Então, o que aconteceu nesse episódio recente de se convocar uma reunião no Conselho de Benemédios com tudo o que está acontecendo para tratar de mudança do critério para benemerência, indicar a grande benemérito, mas preparando para uma reunião posterior da indicação dos beneméritos ou eméritos que venham do presidente do clube, não tem cabimento. Não é esse o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma outra coisa nesse momento. Então, infelizmente, isso é uma questão que demonstra que o Conselho de Beneméritos hoje não está fazendo aquilo que tem que fazer. Não é porque os beneméritos não querem, o presidente do Conselho de Beneméritos tem que fazer isso. Ele tem que chamar as reuniões baseado no que está no estatuto, baseado na defesa do próprio Conselho de Beneméritos. E ele não pode fazer isso à véspera da votação no Conselho Deliberativo. Ele tem que fazer isso antes, tem que debater antes, tem que brigar pelos interesses com todo. Se ele tem vou dizer que ele tenha uma opinião pessoal, realmente, eu acho que é um absurdo que vão fazer aqui com o Conselho de Beneméritos. Ele tem que passar isso para o grupo, para os beneméritos tutores, para ter um debate muito mais amplo e ter uma posição oficial, notas do Conselho de Beneméritos a respeito disso. Não sai nada. Então, esse é um problema que a gente vive hoje. Muito pelo fato de que a liderança que o Eurico tinha, ela não foi herdada por ninguém. Então, você Entendi. criou um Conselho de Beneméritos fragmentado ao longo do período após o falecimento dele. Valeu mesmo. Mas o que o Sérgio Frias estava explicando, para dar um exemplo para vocês entenderem bem, digamos que o Conselho de Beneméritos é um médico e que ele está com um paciente infartando na frente dele, mas que em vez dele atender o paciente infartando, ele está preocupado em preencher papel, em ver se o convênio deixa atender o paciente, em ver se tem dinheiro para atender ou não tem. É isso. O Conselho de Beneméritos está se omitindo da sua principal função para ficar agradando a diretoria, né? É claro que tem gente que diz que emprestou dinheiro, que está recebendo aí e tal, mas tudo bem, a gente sabe que isso ocorre. Infelizmente, essas ocorrências estão vendendo o clube mais barato ainda. E um detalhe importante é que muitas vezes as pessoas, poxa, mas vocês que são contra o que está acontecendo, vocês não se manifestam. Eu entrei com uma ação pedindo uma reunião no Conselho de Beneméritos ano passado. Eu busquei assinatura de lista e houve assinatura de lista levadas para a Secretaria do Vasco para que houvesse reunião. Mas, como eu disse, houve um pedido de votação numa reunião do Conselho de Beneméritos, através da fala do Itamar, da questão que eu falei de poderem associados do Vasco fazer. Mas o presidente do Conselho de Beneméritos, papo para cá, papo para lá, ele não faz as coisas. Ele não marca a reunião, então ele vai tratando tudo. Aí o Jorge Salgado vira para ele e falou: agora eu quero que faça isso. Perfeitamente. Então agora vamos fazer isso aqui. Então é isso que está acontecendo. Infelizmente é isso que está acontecendo. Quantos beneméritos hoje tem no Conselho? 131 ou 130. É um número de 130 ou 131. Tá, 130, 131. Você disse que 45 tem a consciência clara de que o que está acontecendo não pode acontecer. Eu falei 40, né? 40, né? Significa dizer que a maioria, então, fecha com essa ideia de indigestão Salgado? Não é tão simples assim, porque dos 130, nós temos aí entre 30 e 40 pessoas que já é uma questão de idade, já é uma questão de possibilidade fora do Brasil. Enfim, então você tem um número que eu entendo que é uma pequena maioria, sim,
que são pessoas que muitas vezes estão ligadas. Mas eu estou ligado aqui com A, com B, ou ligado a uma pessoa da situação. Existem beneméritos que são da situação, né? O Fábio Xerém já todo mundo sabe que é ligado à situação. Ele é um benemérito do clube. O Jorge Salgado é benemérito. E outros, né? O Zé Carlos Osório, que não é o Carlos Roberto, o Zé Carlos Osório também é benemérito. Existem vários entre eles. Então já tem esse grupo, tem as pessoas que são ligadas ao Peralta, que é o presidente do conselho, que acabam ficando junto com ele, votando junto com ele, mais um ou outro, mas há uma briga, digamos assim, há uma briga no bom sentido, há um debate ali que pode ser tratado. Agora, se você não tem reunião, você não tem debate. Verdade. Porque muitas vezes você vai para uma reunião dessa Conselho Benemérito, é muito diferente do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo tem a questão do cara estar no grupo político, tem a questão, tem que acompanhar de qualquer jeito. O Conselho Benemérito, o cara já é benemérito, ele já sabe que vai ser benemérito até morrer. Então, ele toma posições baseadas naquilo que está, muitas vezes, do que está sendo discutido na hora. Ele vai com uma ideia, mas não, eu digo os que não estão comprometidos, né? Ele vai com uma ideia, isso aqui, em tese, eu sou contra, mas do jeito que estão falando, eu sou a favor, ou o contrário. Então, é um lugar que, se você tiver muito debate, tiver muita reunião, você tem há coisas prósperas a acontecer, há coisas que podem ser interessantes para o bar. Agora, se não há reunião, você não tem debate e as coisas vão sendo jogadas para uma reunião a cada 6 meses, a cada 4 meses e discutindo. Por exemplo, a posição que o Conselho de Beneméritos teve no que tange o aumento de mensalidades em janeiro. Eu fui peremptoriamente contra, porque é um ano eleitoral. O índice que foi utilizado não foi o índice correto, foi o índice que cobra aluguel, mas não foi o índice que era para sair, se não me engano, o PCA, que era para você discutir aquilo ali. E era descabido, porque você está no ano eleitoral, evidentemente que você, aumentando a mensalidade, você acaba atrapalhando gente que está pagando ali o Vasco, o cara está pagando 70, agora vai pagar 120. O cara pensa 2 vezes e tal. Então, aquele movimento foi um movimento absolutamente infeliz do Vasco. E o Conselho de Beneméritos, em maioria, achou que estava justificado. Aí, por que aquele aumento de mensalidade não aconteceu? Porque houve uma briga interna deles lá, dos conselheiros eleitos, com Salgado, enfim, e aí acabou não acontecendo. Mas a posição do Conselho de Beneméritos foi ruim. Primeiro, porque o Conselho de Beneméritos tem essa posição que é institucional e que tem que conservar o quê? Qual é o fundamento do Conselho de Beneméritos? Conservar a existência do clube, conservar que o quadro social do clube seja um quadro social forte, etc. E quando ele dá a oportunidade a um aumento que supostamente é para aumentar uma receita, mas que vai trazer uma possibilidade real de que os sócios do Vasco diminuam, o quadro de sócios diminua, você faz as contas, você tem mais perda do que ganha. Esse é um ponto. E o outro ponto é que o Conselho de Beneméritos ele traz uma referência de gente que tem muitos anos de Vasco. Então, isso, de alguma maneira, tem peso quando ele se posiciona dessa forma. Então, eu vejo que essas atitudes, essa, por exemplo, foi uma atitude que interessava ao Jorge Salgado, interessava a direção do Vasco, que foi conduzida no Conselho de Beneméritos para isso. Eu me lembro que eu estive presente nessa reunião, foi uma reunião que eu estive presente online, não me lembro se eu estava online, pode ser que eu estivesse presente. Me lembro que eu estava nessa reunião e o Jorge Salgado, acho que eu estava online. O Jorge Salgado resolveu falar que a gestão dele era uma maravilha. Ficou falando durante 15 minutos que a gestão dele era uma maravilha, sensacional, maravilhoso, peripatético e tal. Aí na hora que eu fui falar, aí o Peralta, você tem 5 minutos para falar. Aí eu tive que falar em 2 frases que o que ele estava falando ali não tinha menor cabimento e fui para os pontos. Então, quer dizer, se você como presidente do Conselho de Beneméritos também, você conduz a reunião. Isso aqui só vai poder falar tanto tempo, aqui pode falar tanto tempo. Estou dizendo que não foi dado 5 minutos a mim e 10 para todo mundo. Foi 5 minutos para os beneméritos. Mas a coisa como ela é colocada pela direção, ela dá um verniz de que isso aqui é fundamental. E aí cada um tem um tempinho só para falar. Então tudo isso mexe com a estrutura. Se houvesse um maior debate no Conselho de Beneméritos, mais reuniões no Conselho de Beneméritos, ainda mais agora que você pode fazer online, você não precisa que todos saiam de casa para ir lá, você teria condição de algo muito melhor para o Vasco ter sido feito desde o momento em que se discutiu venda de Vasco, transformação, enfim, até o presente momento quando se fala em mudança de estatuto.